Meus irmãos, glória a Deus. Vou trazer aqui uma palavra da parte de Deus que está aqui no livro de Gálatas 5. Eu quero que os irmãos reflitam junto aqui comigo. Pense, reflita, deixe Deus falar ao seu coração. O que está escrito aqui diz o seguinte: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. E por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Não se tornar escravo novamente. Você deve estar pensando aqui que Jesus está falando aqui para você se libertar, certo? Isso, se libertar e se tornar livre. Mas a pessoa pensa que quando a palavra fala por não se tornar escravo novamente, é voltar para o pecado. Não é isso que a palavra está falando. A palavra está falando para você não se tornar escravo novamente, para você não se meter debaixo do jugo. De o quê? Porque no mundo você era escravo do diabo, no mundo você era um alcoólatra, no mundo você era um drogado, no mundo você era zoado por Satanás. Aí quando você torna para os pés de Cristo, você se torna a meter debaixo do jugo da servidão de novo. Você fica escravo do homem, você fica escravo de doutrinas, escravos de pessoas que não querem saber do que você realmente está passando, não quer saber da sua salvação, não quer saber do seu bem-estar, mas sim saber do bem-estar próprio deles. Então, onde eu trago essa palavra, se meter debaixo do jugo da escravidão não é voltar para o pecado, é sim você se tornar escravo de doutrinas, de religiões, se tornar escravo de homens. Mas aqui o seguinte, diz aqui no 2: preste atenção, eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem que os circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Respeitam isso mais uma vez para que qualquer homem que deixe que o circuncidem. Se esse homem é obrigado a obedecer a toda a lei, vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Mas nós temos que a esperança de que Deus nos aceita. E isso é que esperamos pelo poder do Espírito Santo de Deus, que age por meio da nossa fé. Amém? Vou trazer agora um entendimento aqui. Muitas pessoas pregam sobre o Velho Testamento. Pessoas pregam sobre o dízimo, pessoas pregam sobre a oferta, pessoas pregam isso. Mas a palavra de Deus fala que nós não somos salvos pela lei, nós não somos salvos por obedecer à lei, nós somos salvos pela graça de Jesus na nossa vida. Nós somos salvos pela graça de Deus. Sob a graça nós somos salvos. Nós não somos salvos pela lei. Nós não temos que viver a lei. Nós não temos que obedecer à lei. Porque sabemos, se temos que obedecer à lei, aí é complicado. Você sabe que na lei era olho por olho e dente por dente. Então, não venha querer dizer, os irmãos querer dizer assim, que dizimar, ou se você não dizimar, você vai para o inferno. Se você não ofertar, você vai para o inferno. Isso é balela, isso é conversa. Isso não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia. Eu desafio a qualquer um mostrar para mim. Se na Bíblia fala, se você não dizimar, você vai para o inferno. Pelo amor de Deus, isso não existe. Gente, isso não existe. Coloque em sua cabeça. Não se meta debaixo do jugo da escravidão. Isso é um jugo. Se você vai numa doutrina, numa certa doutrina, e lá te obrigam a dizimar, te obriga a colocar o nome no envelope do dízimo, então, meu irmão, você está se tornando escravo. Você se meteu debaixo da escravidão. Você está sendo escravo agora de uma doutrina, escravo de uma religião, escravo de uma denominação, escravo de uma placa de igreja. E isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Olha, eu estive conversando com o irmão hoje. Ele passou por uma luta tremenda. Ele operou do coração. Ele teve 3 cirurgias em menos de um mês só no coração. Ele abriu o peito. E ele é crente. Ele é fiel a Deus. Fiel a Deus, eu não falo em dinheiro. Ele é fiel a Deus na palavra de Jesus Cristo. Ele é fiel aos mandamentos de Jesus. Então o que aconteceu? Ele falou assim: nossa, mas o crente passa por isso. Alguém falou: nossa, mas o crente não passa por isso. Aí ele falou para mim assim, dizendo assim: irmão, o que se hoje em dia
tudo que as igrejas pregam hoje em dia acontecesse na vida do crente, não existiria pessoa descrente, não existiria pessoas que não amassem a Deus, que não viviam nos caminhos de Deus. Todo mundo ia viver nos caminhos de Deus, porque a vida ia ser uma maravilha, mas isso não existe. Jesus pregou uma palavra sobre a casa feita sobre a rocha. Ele falou que o vento, a chuva, a tempestade ia bater sobre a casa que estava na rocha também. Mas diferente, ela estaria com Cristo. Então quem está com Cristo passa por luta, passa por aflições. A palavra de Deus fala, tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. A palavra de Deus fala que nós no mundo teremos aflições. A palavra fala para nós ter bom ânimo. Eu sei que o abatimento vem o abatimento, a crise, vem a falta, vem a escassez, mas tem de bom ânimo. Porque se nós não se alegrarmos, irmãos, se nós não se alegrarmos com Cristo Jesus, nós vamos ser infelizes aqui na terra. Lembre-se, o plano de Deus para a tua vida, para a minha vida, não é aqui na terra. O plano de Deus para nós é no céu. O plano de Deus é no céu. Jesus Cristo veio pregar salvação. Jesus Cristo não veio pregar bonanças, recursos. Não veio pregar o carro, a casa própria. Irmão, Jesus não veio pregar, meu irmão, um salário na multinacional. Irmão, Jesus não veio pregar, irmão, sua casa na praia. Jesus não veio pregar, irmão, você sendo presidente de uma grande empresa. Jesus não veio pregar isso, entenda, pelo amor de Deus. Ele veio pregar salvação. Você sabe qual foi a maior luta de Jesus? Se você ler a Bíblia, não foi contra Satanás, não. A maior luta de Jesus foi contra o sistema religioso. A maior luta de Jesus foi contra o sistema religioso que eles queriam impor. Eles queriam impor o que eles achavam que era. E hoje em dia nós vivemos a mesma coisa. Os sistemas religiosos estão aí, fazendo o que quer, pregando o que quer, escandalizando a palavra de Deus, escandalizando o nome de Jesus. A luta vem para todo mundo. Não torne a se meter debaixo do jugo da escravidão. Não seja escravo de homens, não seja escravo de doutrinas. Congregar é importante. É bom, é importante congregar. Temos que congregar. Mas não é preciso você estar enfurnado dentro de uma igreja para congregar. Você sabia que não? Forme um grupo de pessoas ali. Vai na sua casa, congregue. Faz um culto uma vez por semana na sua casa. Congregue. É congregar, irmão. Às vezes você está na igreja ouvindo uma pessoa só falar, não. Vai na sua casa, reúne ali seus amigos, reúne o seu vizinho, chama um morador de rua, uma pessoa que está necessitada. Vamos lá em casa, irmão, ouvir a palavra de Deus. Chama uma pessoa que é escrava de religião. Vamos lá em casa, irmão, ouvir a palavra de Deus. E lá vocês congregam. E eu tenho certeza, eu te prometo, que o Espírito Santo de Deus estará presente. Porque ele sabe que lá não vai ter interesses, segundos interesses, mas sim somente a salvação. Lá vai ter somente pessoas que querem ser cidadãos do céu. Jesus Cristo vai falar do teu coração. É tão gostoso quando Jesus fala conosco, irmão. Vocês não sabem, não. Nesse momento ele está falando comigo. Ele está falando comigo nesse momento e eu tenho certeza que Deus vai falar do teu coração, irmão. Eu encho os meus olhos de lágrimas nesse momento, porque só Deus dá essa alegria. Só Deus que nos sustenta. É Jesus que nos sustenta. É Ele aqui, andando por aqui. Porque aqui é templo do Espírito Santo. Aqui dentro é o templo dele. Ele mora aqui dentro. A palavra de Deus fala que o véu foi rasgado. O véu foi rasgado. E Deus saiu lá de dentro, irmão, para entrar, para habitar em você. Por isso que Ele mandou o Emanuel. O Deus é conosco. Ele habitar no seu coração. Amém? Deus abençoe. Se gostou dessa palavra, comenta aí. Dê um joinha aí nessa palavra. Se você achar que eu estou errado, que eu estou fora de contexto da palavra, que eu estou fora de esquadro, comente aí. A palavra de Deus fala que não é para nós debatermos, mas se mostrar, mas mostrar a realidade sempre é bom. Amém? Deus abençoe. E lembre-se, não seja escravo de homens e de doutrinas, de congregações. Não seja escravo. Você é livre. Você é livre em Cristo Jesus. Você é livre. Eu sou livre.
em Cristo Jesus. Deus abençoe, fique na paz, Deus é conosco. Amém? Glória a Deus. Tchau.